O quinto artigo é um artigo do Marcos Arruda, intitulado Articulação do Trabalho e Educação visando uma democracia integral. Esse é um artigo muito interessante, porque ele vai dividir em dois momentos. É quase que um relato de experiência o artigo. Então, eu não vou me incomodar aqui de relatar de fato as experiências que ele relata, porque eu acho que ele faz muito melhor isso do que eu poderia fazer. Acho que seria meio sacanagem dar uma tipo, realmente ir a fundo nessas experiências que ele relata. Mas ele divide o artigo em duas partes. Uma primeira uma narrativa da experiência e uma reflexão sobre a experiência que ele teve. Ele e uns colegas de trabalhar 2 meses como operário numa fábrica da Mercedes-Benz, montando um motor. E a segunda, quando ele foi para Nicarágua, 7 anos depois da Revolução Sandinista, ajudar a reorganizar o sistema educacional deles. Então, ele tira várias coisas, né? Mas acho que também, como esses artigos todos se interligam, eu não vou me repetir aqui. E acho que a própria história narrada dos dois fatos, dos dois momentos, já nos dizem bastante coisa, assim. Então, primeira sessão, aliás, ele vai começar, antes de introduzir essas duas experiências, com uma crítica ao conceito e à prática de trabalho do capitalismo transnacionalizado, né? Hoje o capitalismo já mudou um pouco, mas naquela época era um capitalismo transnacionalizado. E vai começar com a primeira sessão chamada Trabalho Repetitivo e Educação Repetitiva, que é quando ele fala da vivência dele de ser operário montando um motor numa fábrica da Mercedes-Benz, muito bacana, onde ele pega depoimentos de colegas, vai descrever como era extenuante o trabalho, como era foda, assim, o calor, o cansaço, o automatismo da cabeça, o tempo de deslocamento até a fábrica. Tipo, tudo isso é uma coisa muito degradante, assim, da condição humana. Ele vai tecer algumas reflexões, né, curtas sobre isso. Uma delas é que o capital é o único sujeito das relações sociais, todos os outros elementos das relações sociais são objetos, né? Principalmente as pessoas, os trabalhadores, eles não são sujeitos das relações sociais que surgem a partir das condições de trabalho, né? Quando ele está lá suando litros e litros todos os dias, apesar de ser inverno, tá na bunda dele congelando e a cara dele suando, ele não é um sujeito de relações sociais, ele é um objeto de relações sociais, que entende que só o capital, só o lucro daquela fábrica é sujeito dessas relações. E vai colocar também que o direito humano ao trabalho é uma coisa completamente estranha ao mercado, principalmente. E ele vai enxergar muito forte, conversando com os colegas dele, né, do local de trabalho, que os aparelhos ideológicos do Estado, em especial a escola, eles domesticam muito o trabalhador para a servidão voluntária, né? Eles nos ensinam que o trabalho é uma subsistência, não uma existência, né? A gente trabalha para viver e não vive para trabalhar, né? Ou não vive através do trabalho, melhor fraseando. E vai concluir essa sessão dizendo que a escola institucionaliza essas segmentações do mundo que são próprias da produção capitalista, né? Aquelas segmentações que a gente já viu exaustivamente aqui, do trabalho intelectual manual, corpo, mente. Eu poderia extrapolar um pouco, dizer a segmentação cultura-natureza, enfim. E que é fundamental a gente identificar, enxergar essas raízes para poder superar essas questões. Então ele pula direto para a segunda sessão, onde ele faz uma reflexão sobre a educação revolucionária dos sandinistas na Nicarágua, né? E ele vai descrevendo que a concepção dominante e o papel do trabalho em cada sociedade reflete e resulta do modo como a produção está organizada e o trabalho dividido. Então, o papel do trabalho na Nicarágua estava em franco processo de ser ressignificado, muito porque eles estavam reorganizando a produção, reorganizando principalmente a educação em relação à produção. Então ele enxergou esse processo que deve ter sido uma experiência espetacular. A redefinição do trabalho é o momento em que ele fala que é necessariamente fundamental negar a praxis capitalista nesse processo de repensar a educação. E ele vai fazer uma síntese de algumas definições do trabalho pelo Marx e pelo Gramsci, né, para substituir essa praxis capitalista do trabalho.
Uma é o trabalho, é ter o trabalho como a sua natureza relacional, né? O trabalho como fonte de toda a relação social e ter ele como o instrumento de sociabilização, de relação humana, né? O trabalho enquanto próprio modo de ser do ser humano em todas as suas dimensões, seja cultural, seja pragmática, seja artística, seja política. Também compreender que o trabalho é o espaço por onde se produzem as subjetividades humanas, apesar dele envolver bases fortemente materiais. E um trabalho que não conceba o ser humano de maneira reducionista, né? Que vai entrar naquilo que o Frigoto fala bastante. A gente tem que ter tanto um homem quanto uma educação e um trabalho omnilateral, que contemple todas as dimensões do ser humano, que não nos reduza a uma única dimensão nossa de força de trabalho, por exemplo, mas que nos reconheça enquanto sujeitos políticos, econômicos, culturais, artísticos, humanos, filosóficos, etc. Na próxima sessão, a valorização do trabalho, ele vai falar um pouco mais das tarefas da Nicarágua, que a Nicarágua está enfrentando, no processo de constituinte que eles têm lá, depoimentos de trabalhadoras, de professores. E, de novo, traz a centralidade de romper a divisão do trabalho manual intelectual através de mudanças estruturais que conjuguem uma nova prática social, uma nova praxis social, uma praxis solidária que institui uma nova cultura humana, uma nova cultura de trabalho, uma nova cultura política através dessa praxis social, onde a gente valorize concretamente os trabalhadores manuais. Ele fala muito isso diante da experiência da Nicarágua de ser um país extremamente rural, né? Então, como que a gente valoriza concretamente, né? Na Nicarágua, eles começam uma campanha muito forte de igual salário para igual trabalho e reduzem muito a distância entre o salário ou o rendimento de um trabalhador manual, um trabalhador rural, de outros trabalhos mais intelectualizados. E ele vai apontar que essa nova praxis social ela só consegue ser construída via organização e protagonismo dos trabalhadores. Na seção seguinte, a nova relação trabalho-educação, ele vai botar a importância de superar a ideia da educação sendo um objeto em si mesma, né? De que a gente estuda porque é importante estudar. Mais ou menos um paradigma muito forte no ensino propedêutico, principalmente na escola hoje, e colocar ela dentro de uma real articulação com o trabalho, né? E principalmente ter esse paradigma de que a educação ela é para algo, né? A finalidade da educação se encontra fora da educação. Ela é uma via, ela é um instrumento, ela não é um fim em si. Ele vai retomar a questão do trabalho como poieses, como produção do existir humano, e a educação como uma capacitação permanente para esse existir. A educação é um processo permanente. A educação ela tem que servir para o nosso existir. O nosso existir que se dá através do trabalho, que está fora da educação, mas que se articula com ela, se conjuga com ela. Então, ele vai botar que a gente tem muito essa segmentação, né, principalmente dos países de terceiro mundo, que é uma realidade da Nicarágua, em que é função das crianças estudar e função dos jovens e adultos trabalhar. Né, que a gente precisa romper com essa segmentação geracional, articulando o estudo a trabalho em todas as fases da nossa vida. Ter essa questão, inserir essa ideia de que a educação é para algo e que esse algo é o trabalho, que é o existir humano, no nosso processo educativo. Romper essas práticas segmentadoras do ensino capitalista, né? E principalmente educar para a democracia, que é essa educação do omnilateral, que visa o homem omnilateral, que trabalha o trabalho omnilateral, né? A gente tem que ser, isso ele puxa do Gramsci, cada criança tem que ser educada para ser um governante, né? Para ser uma mente que é capaz de gerir a sociedade, de pensar a sociedade, de governar a sociedade. Cada uma das nossas crianças, cada um dos nossos adultos, cada um dos nossos jovens tem que ser educado com esse objetivo. E para isso é muito importante que a gente supere a escola como um monopólio do ensino. Ele não está descartando a escola como um espaço educativo, mas dizendo que a gente precisa ampliar o espaço educativo para além da escola. Uma coisa bastante comum nessa linha. E conclui com a ideia de que a educação tem que ser uma geradora de sujeitos, não de objetos, né? Nós somos objetificados pelo trabalho capitalista e nós temos que nos tornar sujeitos via uma educação emancipadora, né? É uma citação do Gramsci isso, né? De ter uma educação enquanto geradora de sujeitos situada no coração de um sistema produtivo humanizado. Esse é o nosso objetivo, é isso que ele busca,
que ele buscou contribuir quando estava reformulando a educação da Nicarágua.